Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estáveis perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, ele é um dos textos mais importantes da carta aos Efésios. Se nós prestarmos bem atenção naquilo que nós vemos estudando, aprendendo, até o capítulo 2, até o versículo 10, nós vamos perceber que Paulo está falando da salvação dos gentios. Que como os gentios foram salvos. Foram pela graça, foram chamados por Deus, não foi por obras, não foi pela lei, não foi por prática de coisas boas, eles foram eleitos antes da fundação do mundo, e foram chamados, e foram salvos. E aqui, nesse momento, o apóstolo Paulo, a gente se pergunta, poxa vida, por que é que Paulo está falando sobre uma paz, uma reconciliação? Então a gente agora precisa entender, primeiro, até o versículo 10 do capítulo 2, Paulo mostra a entrada dos gentios, que é todo mundo que não é judeu, a entrada dos gentios, à presença de Deus, que até então ele diz nós éramos estranhos, não tínhamos Deus no mundo, ele vai falar aqui. E agora ele vai falar como que os gentios entraram, pela graça, pela fé, chamados por Deus, eleitos pelo próprio Deus. Mas aí agora fica um questionamento, por isso que Paulo fala isso, porque havia, irmãos, uma divergência muito grande. Irmãos, olha, vocês que estão aqui na beirada, se molhar, tá bom? Essa fila aqui, se molhar é só passar para o lado de cá, tá bom? Em nome de Jesus. Está chovendo, ninguém sabe se vai chover muito. Aí, se começar a molhar aí, vocês passam para cá. Então tinha uma intriga, uma briga, uma confusão muito grande entre o povo judeu e os gentios. Porque o povo judeu era o único povo escolhido por Deus na terra. Era o único povo eleito por Deus na terra. E ali, eles achavam, acreditavam, aí não dá não, né, irmão? Alguém está me entendendo aí ainda? Dá para entender? Eita Jesus, glória. Bota uma banha de chuva, negado. Vou tirar a camisa, botar um calção, sair na chuva.
Glória a Deus. Irmãos, fica um pouco complicado. Aí tem goteira para todo lado, né? Tem goteira aí. Pessoal, estiver molhando aí, bota a cadeira para outro lado, tá? Dá um jeito aí. Pode pegar a cadeira, mudar para onde você quiser. Bom? Não tem problema não. Ok, pessoal, não quero que ninguém caia. Choveu, molhou, toma cuidado. Os obreiros, preste atenção onde é que tem biqueira aí caindo. Se tem biqueira caindo no meio dos irmãos, se uma pessoa idosa como essa levanta para mudar de lugar, escorrega, cai. Aí quebra uma perna no braço, Deus o livre, né? Está repreendido em nome de Jesus. Então, preste atenção, tome cuidado aí em nome do Senhor. Para mim, fica difícil pregar com esse barulho aqui nos meus ouvidos. Eu não consigo me concentrar direito. Mas vocês conseguem ouvir direito aí quando está chovendo muito? Então o negócio é só eu conseguir me concentrar. Deus, tem misericórdia, nos ajuda, em nome de Jesus. Então, pessoal, preste atenção, tá? Porque assim, ó, o barulho já me incomoda bastante. Os obreiros estão aí fazendo o trabalho deles. Aí se vocês, todo mundo ficar igual os irmãos lá da Igreja da Graça, tem uma oração lá que um vira para o lado da casa, tem um virado para cá, outro para lá. Aí se eu estiver pregando, se eu tiver tudo virado, cada qual para um lado, aí fica mais difícil para mim ainda, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, preste muita atenção. O apóstolo Paulo, ele falou aqui para os gentios, essa carta é escrita a uma igreja gentil, a igreja de Éfeso ficava na Ásia Menor. E Paulo está escrevendo essa carta, falou até agora, até o capítulo 2, do versículo 10, falou sobre a salvação deles. Como é que a porta da graça se abriu para os gentios entrar para ser salvo. Pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Mostrou que é uma obra extraordinária que Deus fez, que só Deus quem pode fazer. Mas como havia uma divergência muito grande entre judeu e gentil, você lembra que os judeus eles eram o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus, e eles eram exclusivistas. Lembra quando o período do Império Greco e do próprio Império Romano, já começou no Império Persa, com o rei Ciro, o rei Dario, Império Persa, Império Grego, Império Romano. O povo judeu já estava mais livre, né? Não estava mais escravo no cativeiro babilônico, já tinha liberdade de voltar para Jerusalém. Os que não quiseram voltar, continuaram naquelas cidades onde eles estavam. E ali eles faziam seus próprios assentamentos, as comunidades, só de judeus. E ali tinham sua sinagoga, o lugar onde eles cultuavam a Deus. Os gentios, eles nem podiam entrar para participar. Um gentio para participar, ele tinha que ficar fora. Ou então, para entrar e participar, ele tinha que se tornar um prosélita, de se converter ao judaísmo. Nos tempos de Jesus, já um pouco mais adiante, lá no templo que Herodes estava reformando, que quando Jesus estava na terra, o templo estava sendo reformado, ele não estava terminado, ele estava sendo reformado, estava sendo arrumado. Ele só terminou no ano 64, 30 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado e subido ao céu. Então, quando eles estavam reformando o templo, eles tiveram a ideia de fazer algumas galerias. Você sabe que as pessoas não podiam entrar dentro do templo. O templo tinha três partes, né? O pátio externo, que era um lugar aberto ao sol, aí algumas pessoas podiam entrar. O pátio interno, que aí já era, né? O pátio interno que já era chamado de o templo, o santo lugar, onde só o sacerdote podia entrar, e o sumo sacerdote. E o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por mês. Aí lá fora, no pátio externo, onde tinha o altar do sacrifício, onde matava os cordeiros e tudo mais, e queimava, e sangrava, e derramava tudo lá, aí podia entrar judeus e gentios. Só que eram separados por uma ala. Tinha o pátio, lá mesmo lá fora, tinha o pátio onde ficavam os judeus, e lá, em outro lado, lá fora também, tinha um pátio onde ficavam os gentios. Eles não se misturavam. Eles ficavam separados, havia uma muralha. Havia um muro lá dentro do pátio do templo que fazia a separação. O judeu de um lado, estava todo mundo lá.
né, assistindo o sacrifício, levando sacrifício, mas tinha um muro que separava de um lado os judeus, de outro lado gentio, porque eles não podiam se misturar. Você lembra quando o apóstolo Pedro vai pregar lá para Cornélio, lá em Atos capítulo 10? Antes dele ir ser chamado, o que é que Deus mostra para ele? Um lençol vindo do céu com um monte de tipo de animal, e Deus mandando ele comer, ele diz, não como de jeito nenhum, porque eu não como coisa impura. Porque havia uma regra de dietética, de alimentação para os judeus. E ali, quando Pedro chega na casa de Cornélio, primeira coisa que ele diz para Cornélio, o que? Olha, Cornélio, você sabe que não é lícito nem eu estar aqui, perto de você. Não é lícito a gente estar junto, você sabe que o judeu não come com o gentio, não se aproxima do gentio, a gente não tem comunhão. Mas eu vim por causa de uma revelação, porque Deus disse que eu não tivesse como impuro aquilo que Deus santificou, que eram os gentios, que ele tinha chamado para ser salvo. Aí quando Pedro chega em Jerusalém, a confusão lá está feita. Alguém já foi na frente, porque não falta crente assim na igreja, né? Alguém já foi na frente e disse, olha, o Pedro entrou lá, na casa do Cornélio, pregou para eles, batizou com eles, ainda comeu com eles depois ainda. Pois deixa ele chegar aqui. Quando o Pedro chegou, os outros já estavam esperando. Ei, Pedro, como é que é o negócio aí, rapaz? Foi lá na casa de um gentio, entrou lá, comeu com eles e pregou para eles, ainda batizou eles. Que história é essa? E Pedro foi falar para eles exatamente que Deus tinha mostrado para ele que havia purificado os gentios, chamado também os gentios para ser salvo. Estão me ouvindo? Tinham chamado também os gentios para ser salvo. E ali, a gente lembra que para os judeus, para o gentio ser salvo, o judeu cristão, o judeu convertido ao cristianismo, para um gentio ser salvo, ele também precisava, além de se converter a Cristo, precisava guardar a lei. Aí eles foram tratar essa confusão lá em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém. Mas olha, os judeus estão querendo colocar aí para o gentio guardar a lei também. Aí foram discutir isso e decidiram que não. Então a gente vê, irmãos, essa confusão dentro da igreja ali no começo. Essa divergência ali. Você vê quando Paulo está lá, Pedro está ali com Paulo nas regiões gentílicas, que eu não me recordo agora qual a região, e Pedro está ali comendo com gentios e tudo mais. Quando chegam os crentes judeus da parte de Tiago lá, o Pedro deixa de comer com gentio e vai comer só com judeu lá. Deixa o gentio para lá e Paulo reclama ele. Paulo fala disso aos Gálatas. Paulo reclama dele, diz, olha Pedro, quando você estava aqui, você comia como gentio. Agora que chegou o pessoal de Jerusalém, você não quer mais comer? Despreza o gentio, está se fazendo agora como judeu? Então observe, irmãos, que havia uma barreira de inimizade. Quem está entendendo até aí, diga amém. Uma barreira de amizade entre judeu e gentio. Os judeus serviam a Deus, seguindo a lei, e os gentios serviam aos seus deuses. Só que agora nós estamos no tempo da graça, no tempo da nova aliança, no tempo do novo pacto. E agora a coisa mudou, houve uma reviravolta, mas os judeus ainda não caiu a ficha, até os judeus que estão se convertendo ainda não entenderam isso completamente. Ainda querem continuar vendo aí essa divisão entre eles. Não é fosse fazer um culto aqui de judeu e gentio, ou um culto, os gentios tentavam de um lado e o judeu do outro. Então havia essa barreira de inimizade. Só que uma das coisas que o apóstolo Paulo fazia em suas evangelizações pelo mundo e em suas epístolas, como é o caso que a gente vai ver, é tentar mostrar para o povo, para os irmãos, tanto gentios como judeus, que não havia mais essa separação. E por isso que Paulo entra aqui agora nesse assunto. Estou falando isso aqui para você entender. Pelo que eu estou vendo aqui, só a introdução hoje aqui não vai dar para explicar isso aqui, mas eu vou correr. Eu tinha que falar isso aqui para vocês entenderem por que ele está escrevendo essa parte aqui. Aí agora Paulo vai dizer para os gentios no verso 11, ó. Lembrem-se
que noutrora, no tempo passado, vocês eram gentios na carne, por quê? Porque não era circuncidado, aí era gentio na carne. Porque para ser judeu tinha que ser circuncidado. Vocês eram gentios na carne, chamado de incircuncisão por aqueles que são intitulados circuncisão na carne, por mãos humanas. Vocês não eram circuncidados na carne, vocês eram chamados de incircuncisão, era como um tipo de insulto. Você lembra de Davi, quando Davi disse, chegou lá no meio, quem é esse circunciso aí que está afrontando Deus vivo? Vendo como é que é? Era um tipo de insulto, era um tipo de afronta. Era um tipo de desprezo, chamar alguém de incircunciso. Então eles eram chamados de incircuncisos na carne, vocês são um bando de incircuncisos. Ou seja, em outras palavras, né, na língua, aqui no nosso entendimento, vocês são um bando de incrédulos. Vocês são um bando de desviados, incrédulos, corruptos, vocês não conhecem a Deus. Pronto, você chamar alguém de circunciso, era isso que você estava falando. Era uma crítica, um insulto, uma afronta. E era assim que os judeus tratavam os gentios. Aí só que naquele tempo, Paulo vai dizer, naquele tempo, aí no verso 12, naquele tempo, que vocês eram chamados de circuncisos na carne, vocês estavam sem Cristo. Também estavam separados da comunidade de Israel. E eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, naquele tempo passado, quando vocês eram chamados de circuncisão, é porque vocês ainda não eram convertidos a Cristo. É porque mesmo antes de Cristo chegar, vocês não eram judeus, estavam separados da comunidade de Israel. E vocês também estavam alheios às alianças, ou seja, vocês nem conheciam as alianças e nem faziam parte delas. Alheio não quer dizer simplesmente não conhecer, mas alheio quer dizer também não fazer parte dela. Vocês não faziam parte das alianças, vocês não faziam parte das promessas. Mas isso Paulo está deixando claro, ó, naquele tempo, num tempo passado, não no tempo presente. Ou seja, observe que Paulo agora começa a aproximar, na mensagem dele, os gentios dos judeus. Ele começa a fazer uma aproximação. Naquele tempo vocês eram gente chamada de gentio, na carne, eram insultados. Mas por quê? Porque Cristo não tinha vindo ainda. Vocês estavam sem Cristo, Cristo não tinha se manifestado. Vocês não tinham as promessas, a promessa era para os judeus, vocês não eram israelitas, estavam separados, então essa promessa não era para vocês. Mas isso no tempo passado. Isso, irmão, provavelmente Paulo esteja falando para quê? Ele vai mostrar o motivo pelo que ele está falando isso. Mas um dos motivos é para consolar os irmãos que estão se sentindo ainda menor do que os judeus. Para consolar os irmãos que são acusados pelos judeus, porque os judeus se achavam ainda mais crentes do que o gentio, que ainda tem isso nas igrejas hoje. Eu já disse que se tem uma irmã, uma mulher, um irmão que não pinta o cabelo, não pinta as unhas, não passa uma maquiagem, um batom, uma coisa, aí se acha mais crente do que os outros. Um irmão, porque não usa calção, não usa bermuda, se acha mais crente do que os outros. Tem crente, um irmão, porque jejuma 3 vezes por semana, dá o dízimo de tudo quanto tem, se acha mais crente do que os outros. Então ainda existe hoje isso dentro das igrejas, de gente se achar mais crente do que os outros. Se achar melhor do que os outros, porque não faz isso ou não faz aquilo. Então Paulo está aqui tentando trazer, primeiro aqui, uma aproximação. Um tipo de consolo, mostrando que os irmãos ali não são pior do que os judeus, mas também, nem claro, não são os melhores, né? São iguais. E ele vai dizer aqui, vocês estavam sem Cristo, né? Aí, mas agora, e ele falou do tempo passado, mas agora, o tempo presente, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram chamados pelo sangue de Cristo. Pronto. No tempo passado, vocês estavam separados por esses motivos. Paulo diz, agora, nesse tempo presente é diferente. Vocês estão em Cristo. Vocês foram chamados por Cristo. Sim, vocês não estão mais longe, vocês agora estão próximos. Porque Ele, Cristo, por que nós estamos próximos agora?
Próximo de quê? Próximo de quem? Ele está falando de quê? De duas comunidades, de dois povos, judeu e gentio. Estavam distantes, agora estão próximos, judeus e gentios. Ele está tratando isso. Tentando trazer harmonia dentro da igreja, independente da nacionalidade. E por que nós estamos próximos agora? Porque ele quem? Cristo é a nossa paz. O qual de ambos fez um. Ambos quem? Ambos, judeus e gentios. O qual dos ambos, dos dois povos, judeu e gentio, fez apenas um. Perdi o versículo aqui. Meu Deus. Porque, e tendo derribado verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual em ambos fez um. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A parede da separação, lembra que eu falei? Lá no templo? Gentil de um lado, judeu do outro, uma parede separando, não podia ficar junto. Pedro indo visitar o Cornélio, pregando para ele, eu não posso estar aqui com vocês. Você sabe que não é lícito, um judeu está com um gentio. Aí Paulo está dizendo aqui, olha, Cristo é a nossa paz, a paz entre judeu e gentio. Ele, dos dois, fez um povo só. Vou já explicar para vocês o que é isso. E ele derrubou essa parede da inimizade que estava no meio. Ou seja, agora quando vocês entrarem no templo para se reunir na presença de Deus, não precisa mais daquela parede grossa que tem ali, gentio de um lado, judeu do outro. Agora vocês podem ficar tudo misturado. Por quê? Porque dos dois povos Cristo fez um. Não precisa mais fazer acepção. Não precisa mais fazer distinção. Não, nós somos mais crentes porque nós somos judeus. Não. Não, nós somos mais amados por Deus porque nós somos judeus. Não. Não, Deus tem um plano especial para nós porque nós somos judeus. Não. Agora não são mais dois povos, agora são um povo. A barreira da separação, da inimizade, dos costumes, das tradições, das leis, dos mandamentos, dos dogmas, isso foi derrubado por Cristo. Não existe mais isso, vigorou até Cristo. A lei era a sombra de Cristo. A lei era um tipo de Cristo. Cristo é o antítipo da lei, é o cumprimento. É a figura verdadeira. A sombra é a projeção de alguma coisa de uma pessoa. Mas nem aquela sombra ali, ela está projetando uma figura verdadeira. Algo plausível, palpável. A lei era uma sombra, uma projeção de Cristo. Então, se a figura verdadeira apareceu, a sombra passou. Cristo veio, apareceu, a sombra da lei foi embora. E ele diz, derrubou no meio a barreira de inimizade, não é para ver divisão entre judeu e gentio. Aboliu na sua carne, levou à conclusão, né? Aboliu na sua carne o quê? A lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse os dois em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, derribando por ela a inimizade. Observe, Paulo está dizendo, agora os dois são um, por quê? Porque não há mais lei, a lei se cumpriu, a lei foi abolida, a lei foi concluída, ela terminou, ela chegou ao seu fim. Quando? Quando Cristo, na sua cruz, desfez essa barreira, ele morreu para isso. Ele disse, né, esse é a minha carne, esse é o meu sangue, do novo pacto, da nova aliança. Então, na cruz, Cristo desfez os mandamentos, as ordenanças, porque agora o cristão guarda os mandamentos concernentes à lei moral, mas não como ordenança. Eu não mato porque a Bíblia não matasse, não ia matar. Não. O cristão não guarda a lei, essa lei moral, não por ordenança, guarda por quê?
Porque ele é um nascido de novo, ele não mata, porque exatamente, não porque é uma ordenança, mas porque dentro dele não se permite matar. Porque há um Espírito Santo na vida dele. Então, observe, o cristão cumpre as leis, não cerimonial, né? Dízimo, sábado, voto, propósito, ofertas alçadas, essa coisa toda. Não, mas lei na parte moral, e ainda aperfeiçoada, que a lei moral mandava apedrejar uma mulher em adultério. Então a lei ela foi aperfeiçoada também, porque senão nós ia, né, apedrejar uma mulher adúltera. Então, nós vivemos essa lei não por ordenança, mas por espontaneidade. E ele tirou essas leis de ordenança exatamente para quê? Continuar do verso 15. Para que dos dois povos, dos dois povos, criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Ou seja, Cristo veio, foi para a cruz, desfez os mandamentos e ordenança, agora nele mesmo, ele faz todos um homem novo. Ou seja, quem está nele, quem se converte a ele, quem crê nele, é um novo homem, independente se é judeu, se é grego, se é gentio, não importa. É um só agora. Um homem só, novo. Ou seja, todos têm a mesma essência, não de guardar mandamentos, mas a pessoa do Espírito de Deus habitando em sua vida, porque agora está selada. E vindo, aliás, verso 16, e reconciliasse os dois em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que havia entre o judeu e o gentio. Cristo destruiu, fez dos dois povos um corpo só com Deus. Que corpo é esse? Como é que a gente chama esse corpo? Judeu e gentios agora não são mais dois, são um corpo só. É chamado de igreja. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. O que é a igreja? Este prédio? Nós. Qualquer lugar que nós estivermos, ali está a igreja de Cristo. É por isso que eu digo, a igreja desigrejada, né? Aí eu coloco desigrejada entre aspas, porque é impossível nós sermos desigrejados. O que me torna um igrejado não é o fato de eu estar aqui embaixo desse galpão congregando com vocês. Mas o que torna um igrejado é o fato de estar inserido no corpo de Cristo. Porque eu criei, me converti. Aqui eu estou congregando. E é bom quando eu encontro uma igreja saudável, bíblica, para congregar. Maravilhoso, isso ajuda muito a gente na caminhada da gente. Mas quando não tem, eu vou procurar. Igual a agulha no palheiro. Todo domingo eu vou na igreja, vou numa, vou noutra, vou numa, vou noutra, vou em 1000. Até eu encontrar aquela que está alinhada com a palavra de Deus. Então, ele diz, agora dos dois fez um corpo só, em Deus. Judeu e gentio, Deus não tem um plano separado para os judeus. Judeu convertido a Cristo é igreja. Gentio convertido a Cristo é igreja. Vamos dizer que aqui, nesse salão, a metade aqui do meu lado esquerdo, que é o seu lado direito, é judeu. A outra metade aqui é gentio. Então, aqui, quando a gente olha, o que a gente está vendo? Não é judeu e gentio, a gente está vendo igreja. Um corpo só. Não tem aquela história de Jesus vem, arrebata a igreja, o judeu fica para passar pela grande tribulação, depois os judeus são salvos. Onde é que está isso, pelo amor de Deus, irmão? O povo criativo para inventar as coisas, né? Nunca vi um povo tão criativo para criar coisas que... Você não vou lá no antigo, não encontro isso em lugar nenhum. O que eu encontro é judeus se convertendo, se tornando igreja, e sendo arrebatado junto com a igreja sendo arrebatado, tanto judeu como gentio. Cristo não vem buscar o gentio, Cristo não vem buscar o judeu, Cristo vem buscar a igreja, que é composta de judeu e gentio. Por quê? Porque agora não existe mais essa inimizade. Barreira foi derrubada, agora os dois são o corpo de Cristo. Então, por isso aqui, irmão, a gente não pode fazer acepção.
Se converte um traficante, um bandido, um assassino, um pedófilo, estuprador, se converte um católico, um espírita, um evangélico, né? Vamos colocar os evangélicos também. Se converte a Cristo, ali nós temos o quê? A igreja. E ali ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, porque todos são corpo de Cristo, cada um sendo membro. Então Paulo diz que Cristo fez isso, reconciliou os dois em um só corpo, com Deus. Ele veio para reconciliar judeu e gentil com Deus. Ele veio e morreu na cruz para fazer essa reconciliação. Aí a partir daquele momento, quem crê vai reconciliado com Deus. Quem não crê, continua condenado, como disse João capítulo 3. Vindo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe. Olha que ele usa o passado de novo. A vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, quem é os que estavam longe? O gentio, que não tinha a lei, que não tinha os profetas, que não tinha os mandamentos, as alianças. E quem que estava perto? Os judeus, mas nem por isso estavam salvos. Então ele veio e evangelizou, tanto os que estavam longe, que foram os gentios, como que estavam perto, que foram os judeus. E por que Paulo está dizendo isso? Porque para alguns judeus naquele momento, só quem podia se converter era o gentio. Lembra quando o evangelho começou a ser pregado, foi só lá em Jerusalém? A igreja ficou só em Jerusalém, achando que só o judeu que ia se salvar. Aí quando morreu Estevão, que os crentes se espalharam pelo mundo afora, muitos deles continuaram pregando só para judeu, ia só na comunidade do judeu. O próprio Paulo, quando saiu para ir evangelizar o mundo, nas suas viagens missionárias, o primeiro lugar que ele ia pregar onde era? Na sinagoga. Quando Paulo chegava em qualquer cidade, nessas saiu suas missões, ele ia para a sinagoga. Por quê? Porque lá estava o judeu. E Paulo ainda pensava, ainda achava, talvez que ia pregar para o judeu e o judeu que ia se converter. Mas ele começou a entender, a compreender pelas revelações que Deus continuou dando a ele. Então é que quando Paulo pregava para o judeu não se convertia, sacudia o pau da chinela e ia, vou pregar para o gentio, já que vocês não querem. E ali o gentio ficava com o ciúme, porque dizia, não, só nós que temos o privilégio, o direito. E ali nós vemos a porta da graça, de um novo pacto, de uma nova aliança, se abrindo para o mundo. Para todos, sem distinção de pessoas. Então, evangelizou a paz a vocês que estão longe e a paz também aos que estão perto, a todos. Todos precisavam ser evangelizados, porque a Bíblia diz o quê? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não existe ninguém bom, não existe ninguém reto, ninguém correto, todos pecaram. E precisou evangelizar todos. Ah, mas evangelizar até os judeus que guardavam a lei, era tudo certinho, jejuava 3 vezes por semana. Fazia tudo de acordo com os leis. Sim, porque isso não ia salvar eles. Isso só veio para revelar o quanto eles são pecadores, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. E eles precisavam ser evangelizados. Por isso que os evangélicos precisam ser evangelizados, os católicos precisam ser evangelizados. O mundo religioso, os ímpios, as pessoas precisam ser evangelizados. Todos precisam ser evangelizados. O evangelho precisa ser pregado a todos. Pastor, mas Deus não tem seus eleitos? Tem, mas ele não tem uma estrela na testa para mim saber quem é. E uns têm que ouvir para salvação, outros têm que ouvir para juízo, para condenação, mas têm que ouvir. Então, por isso que todos precisam ser evangelizados, porque são chamados pelo evangelho. Porque ele, verso 18, nós vamos terminar, irmão, aguenta aí. Tem a reunião dos obreiros daqui a pouco, mas terminei. Porque por ele, ambos quem? Os dois povos, judeu e gentio, temos acesso ao Pai em um Espírito. Os dois povos, judeu e gentio. O judeu tem acesso ao Pai pela lei e os gentios por intermédio de outra coisa. Não. Judeu tem acesso ao Pai por Cristo, pelo Espírito Santo, e os gentios têm acesso ao Pai por Cristo, pelo Espírito Santo. Amém? Jesus disse, eu sou o caminho. Ele define. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Não, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Judeu não ia chegar a Deus. O judeu... Olha, já imagina, irmão, um judeu, sabe? Como o Simeão, aquele que apresentou Jesus no templo.
Imagina um homem daquele, a melhor pessoa do mundo, justo. Mas aquele Simeão, irmão, quando Cristo morreu, depois do momento que Cristo morreu na cruz, que ele não estava mais vivo, já tinha morrido, mas depois que Cristo morreu na cruz, até o Simeão, justo, obediente, temente a Deus, guardar os preceitos da lei, não podia mais se chegar a Deus por intermédio do sacrifício da lei. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, subiu ao céu, agora só por meio de Cristo e ninguém mais. Evangelizando uma senhora no interior, e a mulher meia bruta, e eu um pouco enjoado também. E eu dizia, mas a senhora crê em Deus? Ela disse, eu creio em Jesus Cristo. Ela disse, eu creio em Deus. Eu quero saber se a senhora crê em Jesus. E ela não disse de jeito nenhum. Ela só disse assim, eu creio em Deus. Só dizia que crê em Deus. Crer em Deus sem crer em Jesus, meu irmão, é em vão. Crer em Deus sem crer por intermédio de Jesus, está condenado. Por isso que eu preguei há muitos anos atrás uma mensagem intitulada de Pessoas Boas, mas Condenadas. Pessoas ótimas, boas, melhores pessoas do mundo. Creem em Deus, mas não é por intermédio de Cristo, está condenado. Os judeus mais ortodoxos, que vão ao muro de lamentações, que fazem todos os rituais, que obedecem, que não mentem, não se prostituem no roubo, não, mas tenta ir chegar a Deus sem ser por intermédio de Cristo, está condenado, não chega. Você entende isso, irmão? Isso é importante colocar para hoje, porque ainda tem gente dentro das igrejas, neném. Eu já vi gente das igrejas, rapaz, gente, irmão, até, não aqui no nosso ministério, graças a Deus, se tiver isso aqui, vai tirar agora. Gente, às vezes até pessoas, irmão, que tem um ministério dentro da igreja. Foi o caso que eu vi o irmão falando para mim. E dentro de uma faculdade, estudando teologia. Pastor, daquelas pessoas boas, pessoa que não faz mal a ninguém. Eu acho que Deus vai dar um bom lugar para ela. Vai um crente, que tem um cargo dentro da igreja, estudando teologia, com uma conversa dessa, irmão. Onde é que Deus vai dar um bom lugar para alguém porque o camarada é gente boa? Me diga uma coisa, aos olhos de Deus, que existe alguém bom? Não. Não existe ninguém bom. Então ele está dizendo aqui. Todos nós temos acesso ao Pai. Agora, por Cristo, pelo mesmo Espírito. É esse Espírito que nos unifica. Lembra quando eu falo aqui na Santa Ceia, que a gente está ministrando a ceia, eu digo, quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? É aquele pão que nós vamos comer? Ou somos nós? Somos nós. Você olha para mim, você vê um corpo só, né? Tudo emendado, tudo aqui direitinho. Aí eu olho para vocês, eu vejo o corpo de Cristo, só que meus olhos humanos estão tudo despedaçado. Está ali um, está ali outro, está ali outro, está ali outro, está ali outro. Mas espiritualmente, pelo mesmo Espírito, ele diz, nós somos apenas um. É isso que nos liga, que nos interliga uns aos outros e a Cristo, o Espírito. Não é religião, não é dogma, é o Espírito. Todo mundo que tem o Espírito de Cristo, meu irmão, possam nem conhecer ele. Por isso que eu prego para os irmãos na internet e falo da nossa comunhão que nós temos, porque nós temos essa comunhão pelo Espírito. Nós somos apenas um, dependente da cor, da raça. Estamos em Cristo, temos o Espírito, então somos dele e somos um só. Ele nos torna um só. É por isso que nós amamos aos outros, perdoamos aos outros, estamos seguindo a caminhada aí, do lado uns dos outros. Aí ele diz, assim já não são estrangeiros, assim vocês já não são estrangeiros, nem peregrinos, mas são concidadãos dos santos, e são da família de Deus. Vocês não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos, vocês são concidadãos. O que é concidadãos? Cidadãos tanto quanto os outros. Concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Você agora é da família de Deus. Que família maravilhosa, hein? Família de Deus.
Ah, mas eu queria ser da família do Bill Gates. Eu sou da família de Deus, meu filho. O outro está lá se pabulando, não, porque a minha família tem deputado, tem doutor, a minha família, meu irmão, aí o cara mora dentro do carrinho de taipa, a geladeira é um pote de barro e bebe água num caneco, toda amassada. A minha família está aqui, a família de Deus. Aí diz, não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Edificados, estamos edificados em quê? Na lei de Moisés? Não. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Paulo diz, ninguém pode lançar outro fundamento, o qual é? Cristo Jesus. Nós somos uma construção em cima desse fundamento. Nós estamos edificados sobre o fundamento que é Cristo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular ou pedra de esquina. Estamos quase concluindo. Olha só isso aqui. Nós estamos fundados ou edificados, construídos em cima de quê? De uma doutrina, que Paulo está usando uma figura de linguagem. E comparando o cristão como uma construção, como um prédio. Lembra que Jesus falou mesmo no sermão do monte? Quem ouve minhas palavras e escuta é como a casa construída na rocha. Quem ouve minha palavra e não obedece é como a casa construída na areia. Nós somos uma casa, um edifício, uma construção. Estamos construídos sobre um fundamento. Fundamento de quem? Dos apóstolos, que é Cristo. Fundamento dos apóstolos, que Deus escolheu eles para dar a revelação, para lançar esse fundamento que é Cristo. E no fundamento dos profetas. Por que dos profetas? Por que não usa a lei de Moisés? Porque a lei de Moisés foi uma lei válida, dada por Deus para um tempo e para um povo específico. Agora nós não temos mais naquele tempo, para aquele povo, agora nós estamos no tempo da graça. Então ele usa aqui no fundamento dos profetas. Por quê? Porque a pregação de Paulo para os gentios, a pregação de Pedro para os judeus, era mostrar que Jesus era o Messias, usando as escrituras do Antigo Testamento, os profetas. Tudo que os profetas falaram sobre Cristo era o que eles mostravam, e mostrava que se cumpria em Cristo, que Cristo era o cumprimento da profecia dos profetas. Então, por isso que ele diz, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra de esquina. Mais uma vez ele usa a linguagem da construção. Você está construindo o fundamento, está construindo, fazendo a construção em cima de um alicerce, que é Cristo. Você vai fazer uma construção dessa aqui, numa avenida dessa. Além de você lançar os fundamentos na rocha, para poder ficar firme, garantia das construções, irmão João, geralmente é quantos anos vocês dão? 100 anos? 100 anos, né? O irmão João trabalha com construção, construtora, constrói prédio grande, shopping e tudo mais. A garantia que a empreiteira dá de 100 anos. Então, eles chegam lá para dar essa garantia. O que é que eles fazem? Lançam os fundamentos bem feitos e constrói a coisa realmente sobre esse fundamento. Agora, para construir, eles precisam de uma pedra de esquina, uma pedra angular. Ou seja, balizar um alinhamento. Nós estamos aqui numa avenida, tem várias casas. Na sua casa, né, na sua rua onde você mora, é uma rua cheia de casas. Você olha, não vê nem o fim de tanta casa. E você, de repente, você presta atenção, bota aqui o meio, você olha que aquelas casas estão praticamente alinhadas uma com a outra, né? Bem alinhadinha, bem pouquinho estão ali, bem alinhadinha ali. Tem um meio fio, vai, bem alinhado. Aquilo ali é a pedra de esquina, é a pedra angular. Que você constrói a construção sob um alicerce firme, mas tem que fazer ela bem alinhada. E esse alinhamento é Cristo. Nós somos uma construção edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, que é Cristo, mas temos que estar alinhado com a doutrina dele, para estarmos crescendo como edifício saudável. Amém? Então, se esse fundamento está lançado sob a lei, então está errado. Se esse fundamento está crescendo, a pedra angular deles é a lei, pelo que ele se baseia. A pedra angular é o quê? A nossa única regra de fé e prática. É a pedra angular, a pedra de esquina. É o que nos norteia. Você vai fazer a construção, irmão João trabalha com construção, vai fazer a construção,
Alguém aqui já deve ter visto na construção. Tem uma linha. Ele põe uma linha no começo da construção lá e põe a linha aqui. O que é aquela linha? Uma guia. Para não ficar torto. Para ficar reto. Cristo é essa pedra angular, essa guia. Para a coisa não sair dos eixos. Eu tenho dúvida, eu quero saber a vontade de Deus, eu vou para Cristo, vou para a palavra, para a Escritura. Ele é a pedra angular, ele é a pedra guia, a pedra de esquina. Por último, então é assim que você tem que colocar a sua vida. E é assim que todo mundo tem que colocar a sua vida. Se qualquer pessoa nessa terra, seja judeu, gentil, está na igreja ou fora dela, e acha que está servindo a Deus, mas a pedra angular dele não é Cristo, ele não está se baseando pelo ensinamento de Cristo, ele não está. Está errado, está torto. Por fim, no verso 22, 21 e 22, ele diz, dessa pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário edificado do Senhor. Um santuário só cresce bem edificado, bem alinhado, se estiver baseando-se por essa pedra angular, essa pedra de esquina que é Cristo. Aí sim, ele vai ser um santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, você pode parar de beber, de fumar, de se prostituir, de mentir, se tornar a melhor pessoa do mundo, vender o que você tem, dar para os pobres, morar embaixo do viaduto. Mas se você não está, a sua vida, a sua doutrina que você crê, não está alinhada com os ensinamentos de Cristo, tudo em vão. É a melhor pessoa do mundo, mas não serve para ser templo santo do Senhor. Aí às vezes você olha para um irmãozinho, não está nada por ele. O irmão está ali, dá nada por ele. Olha o jeito daquele irmão ali. Isso é jeito de crente, de calção, chinela havaiana. Isso é jeito de crente andar. Olha aquela irmã ali, os cabelos esticados. Olha aquela irmã ali, não sei o que, não sei o que. Isso é jeito de crente andar. Aí você vai, não faz ideia. Aquela pessoa não vive uma vida meramente religiosa, vive realmente o evangelho. Enquanto você está julgando ela, ela está alinhada com Cristo. Alinhado com Cristo, seguindo a doutrina de Cristo, aí sim serve para ser um templo santo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Que nos torna um templo santo para a habitação do Senhor, meu irmão. Não é essas regras que as igrejas têm colocado, mas é a nossa obediência ao evangelho. Você está obedecendo tudo que a religião diz, mas você não está obedecendo o que realmente a Bíblia ensina, você não está. E por último, no qual também vocês juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Tanto judeu como gentio estão edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Cristo é a pedra de esquina. Estão vendo sua vida alinhada não mais pelas doutrinas da lei, não mais pelos dogmas das denominações, mas realmente pela doutrina de Cristo. Então, meu irmão, todos vocês estão sendo edificados para ser um templo santo do Senhor. O Senhor habita em você. Não se iluda com a aparência não, irmão. Aquela pessoa que às vezes você acha que é a pessoa mais santa do mundo. Aparência. Irmão, a maioria está distante de ser um templo santo do Senhor. Tem mulher que acha que agora deixou o bigode crescer, não pela mais o cabelo do sovaco, não raspa mais o cabelo das pernas, parece um lobisomem. Não ajeita mais os dentes tudo podre, que acha que é pecado. O cabelo todo emaranhado, todo amassado, que acha que não pode ajeitar o cabelo, que acha que é pecado. Todo daquele jeito ali, achando que aquilo é santidade. E na verdade não tem nada a ver isso. Isso é escravidão humana, de homens. Você quer ter um templo santo do Senhor? Não basta mudar simplesmente porque a religião diz. Mude pelo que a palavra de Deus ensina. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus.